Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Robert Wagner aqui do MCA Concursos. Vou estar com vocês aí no curso preparatório para a prova de oficial temporário da Marinha do Brasil, tá bom? Vou estar com vocês aí no conteúdo de conhecimento militar naval. Vale destacar que o conhecimento militar naval é uma quantidade significativa aí de questões da prova. A prova tem um total de 50 questões. O conhecimento militar naval, em média, está trazendo aí em torno de 17 questões. Tá? O conhecimento militar naval engloba aí as legislações, entre elas aí, o Estatuto dos Militares, a Constituição Federal, ali, especialmente no artigo 142, a Lei Complementar número 97, traz também Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, tradições navais e liderança. Tá? Falar um pouquinho sobre mim aqui, de maneira breve. Eu sou professor de História, sou graduado aqui pelo Centro Universitário Augusto Mota, sou mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas e doutor também em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou militar da Marinha, tenho um pouco mais aí de 20 anos aí, na Marinha, ingressei em 2001, já trabalhei no setor operativo, participei de algumas missões de paz, tenho um pouco mais de 200 dias de mar aí, e trabalhei também na área de História, né? Hoje eu sou pesquisador da Diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha, sou editor da revista Navigator lá na diretoria, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar aqui sobre conhecimento militar naval, tá? Hoje, a nossa aula, se você buscar na internet aí, você vai achar outras aulas, já falamos aí de tradições navais, Estatuto dos Militares também. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Pedi para o David dar uma ampliada ali. Vamos falar de liderança. O que é liderança? Né? Liderança é algo comum, né, no meio civil, não só para os militares, né? Você chega em uma empresa, aqui no MCA Concursos, na rua, em qualquer situação, a liderança é necessária. Sempre existem líderes e liderados. Contudo, nas Forças Armadas, isso é fundamental, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque todo militar, em alguma circunstância, em algum momento, ele será um líder, vai ser exigido dele algum grau de liderança. E isso é fundamental. Por quê? Porque as Forças Armadas têm como destinação, tem como finalidade, né, objetivo fim, objetivo principal, a gente vai ver isso aí em Política Nacional de Defesa, tem como objetivo principal a defesa da soberania da pátria, né? Principalmente a garantia e em assegurar essa soberania da pátria, no nosso caso do Brasil. Então, isso pressupõe estarmos preparados para uma situação limite. Que situação limite é essa? A guerra, né? Então, a guerra é essa situação em que muitas vezes vai ser exigido do militar um grau diferente de liderança. Eu devo ampliar essa imagem para a gente aí. Por falar em guerra, essa imagem aí que vocês estão vendo agora na tela cheia, ela é uma das muitas imagens que foram realizadas ali, umas fotografias foram realizadas no dia D, né? O dia D, o desembarque na Normandia, uma situação ali, um contexto complicado, Segunda Guerra Mundial. O dia D foi um momento definitivo para as forças aliadas em virar o jogo em relação à guerra em si contra os países do eixo, tá? Mas o que importa para a gente aqui agora é a situação de liderança que esses militares estão vivendo aí dentro dessa embarcação de desembarque de pessoal, né? Chamada EDVP, né? É uma embarcação. Se vocês buscarem nos vídeos anteriores que a gente deu aqui, que a gente trabalhou aqui com vocês vão ver o navio que eu servi muito tempo, o Matoso Maia, que é um navio de desembarque de carros de combate, mas entre outras atividades ele realizava também esse tipo de ação aí, que era desembarcar tropas em praias. Ele desembarcava esse tipo de embarcação aí com os soldados, fuzileiros navais, para chegar até a praia. Tá? Mas isso é uma situação limite. Vocês concordam que é uma situação limite? Porque lá na praia, os alemães estavam esperando eles, né? O fogo inimigo na praia era intenso, bombardeios intensos, metralhadoras em cima daquelas elevações ali, ou seja, era um cenário de absoluto caos e absoluto risco à vida de todos esses militares aqui. Então, nessa situação, o papel do líder é fundamental para que esses homens consigam cumprir o seu dever. Para que eles consigam cumprir o seu dever. E aí quem assistiu O Resgate do Soldado Ryan, né, que é um filme bastante famoso, vai se lembrar da cena em que
o Tom Hanks e o grupo dele, né, os soldados dele, ele era um oficial naquele filme, ele faz o papel de um oficial, estão dentro dessa embarcação, de uma embarcação desse tipo, na situação em que esses homens dessa imagem se encontravam na realidade, uma situação de desembarque na praia, tá? Mas por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Porque agora a gente vai falar da questão 32 da prova de 2022. Tá? De acordo com o EMA 137, o que é o EMA 137? Tá? EMA é Estado-Maior da Armada. Esse EMA 137 é uma publicação, é uma norma interna da Marinha que fala sobre liderança, ou seja, o EMA 137 ele é a doutrina de liderança da Marinha, tá? É o conteúdo de liderança, onde se encontra o conteúdo de liderança, que vai ser cobrado de todos vocês por ocasião da prova. Então, de acordo com o EMA 137, doutrina de liderança da Marinha, quais são os fatores da liderança? Vamos lá. O chefe, a letra A, né? As opções. A letra A, o chefe, o líder, a situação, a ordem. O comandante, os subordinados, a tarefa, a comunicação. O líder, o encarregado, a missão, o comando. O superior, os liderados, a situação, a ordem. Ou a letra E, o líder, os liderados, a situação e a comunicação. Vamos lá, vamos analisar quais dessas opções podem configurar aquele cenário que a gente viu naquela imagem. Tá? Uma coisa a gente está falando de liderança. Então, na opção correta, né, onde são apontados os fatores da liderança, tem que existir o líder e os liderados. Ok? A opção que vocês vão escolher tem que constar lá o líder e os liderados. A liderança, vocês lembram que eu falei para vocês que a liderança ela aparece em determinadas situações. Vocês não lembram que eu comentei com vocês aqui? Que a liderança ela se apresenta efetivamente, ela sempre está presente, mas ela efetivamente se coloca em evidência em determinadas situações. Ok? Já dá dando para vocês matarem aí, né? Eu acho que com essas 3 pistas já dá para vocês matarem qual é a resposta aí. E por fim, como que o líder vai exercer a liderança sobre os seus liderados naquela situação específica? Por meio da comunicação. Seja ela verbal, seja ela por meio de sinais, seja ela comunicação através da expressão corporal, mas a comunicação ela é fundamental nessa situação em que líder e liderados precisam atingir um objetivo comum. E aí, voltando para o resgate do soldado Ryan, vocês se lembram que naquela cena, quem não viu o filme recomendo que veja, né? Vocês se lembram que naquela situação normal, todos os soldados ali estavam com medo. Alguns expressando de maneira mais evidente, outros menos, mas todos estavam com medo. Inclusive o Tom Hanks, que era oficial, mas ele era o líder. Então, naquele contexto, ele precisou exercer a sua liderança naquela situação sobre os seus liderados, se comunicando de uma maneira específica para conseguir que eles alcançassem a praia e não entrassem em desespero, pulassem da embarcação e acontecesse qualquer tipo de situação que impedisse que eles atingissem o objetivo deles. Então, qual é a resposta? A opção é o líder, os liderados, a situação e a comunicação. Essa é a opção correta. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-bola, dessa nossa breve aula aqui, tá? O nosso atendimento está aí, o David vai ampliar para a gente. É o atendimento do MCA, que é o nosso telefone. Aí está também o telefone do Marco Aurélio, tem as nossas redes sociais, o site, o Insta, o YouTube. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vem com a gente, vem para o MCA, bons estudos e até breve, pessoal.